Gente, eu vejo vocês, eu vejo e honro cada um de vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. Pai e mãe, força para a vida. A força para a vida. Eu acho, gente, que se a gente parar para pensar, esse título, ele por si só, ele já traz tudo, ele resume tudo. Mas muitos de nós ainda temos algumas questões com o nosso pai ou com a nossa mãe, que dificulta a gente compreender com clareza. Então, por isso que eu acho que se faz necessário a gente conversar e a gente trabalhar esse tema. Hoje eu perguntei para Deus de que forma que eu posso contribuir mais com vocês, de que forma que eu posso estar mais a serviço da vida de vocês. E eu desejo profundamente não trazer conhecimento, sabe? Não trazer só informação, mas poder contribuir, mexer com algo aí dentro de vocês de forma que possa contribuir mesmo, de poder ajudar a virar uma chavinha em algum lugar, em algum nível de consciência. Muitos de nós têm ou já teve dificuldade na vida. Eu não sei se vocês já passaram por isso. E eu sempre falo de mim, porque assim eu não exponho ninguém, né? E de fato, tudo isso que eu trabalho e tudo isso que eu compartilho com vocês foi o que gerou transformação na minha vida. Todos nós desejamos ter paz, saúde, alegria, bem-estar. Todos nós desejamos ter sucesso profissional, sucesso na vida. Quando eu falo aqui de sucesso profissional, eu falo de se sentir realizado, de se sentir bem. Todos nós desejamos ter leveza para viver. Mas muitas vezes essa não é a nossa realidade. Como essa já não foi a minha realidade. Eu sempre fui muito dedicada e muito esforçada para conquistar tudo que eu conquistei, né? Eu tinha que trabalhar para ajudar em casa e pagar minha faculdade. Muitas vezes eu já faltei de aula da faculdade para trabalhar, para pagar a faculdade. Eu sempre me dediquei. Quando eu vou trabalhar, a minha entrega é grande, indiferente de que área, de qual empresa que eu estou. Mas, gente, era tão pesado para mim, sabe? A vida era muito pesada. Muito pesada. Então, eu conquistava as coisas, eu prestar um vestibular, terminar a faculdade, conseguir um emprego que eu desejava muito, e eu já consegui empregos maravilhosos. Me lembro uma vez que eu fui fazer entrevista, eu já contei isso para vocês, né? Eu fui fazer entrevista numa empresa, e era época de Copa do Brasil, e eu falei com o meu chefe, todo mundo parava, né, para assistir ao jogo, e eu falei, olha, eu posso assistir, eu estava em outra cidade, morava em outra cidade. Falei, eu posso assistir, eu tenho vontade de voltar para minha cidade, que era aqui, né? Estava morando com meu pai lá em Oliveira. E aí falei assim, eu posso trabalhar no horário que vocês estiverem assistindo ao jogo para compensar a hora, porque eu quero fazer uma entrevista, tem uma entrevista em tal empresa na segunda-feira, acho que era na segunda-feira, lá em Itaúna. E ele falou para mim assim, riu na minha cara assim, não me criticando assim, mas ele falou, consegui emprego na Aldebaran?
hoje é Sangoban, né? Aí ele falou assim, consegui emprego na Aldebaran, e mesma coisa que ganhar na loteria. E não é que eu consegui o emprego. Então eu conseguia, sabe, gente? Eu me dedicava, me esforçava, me empenhava. Só que dentro de mim tinha um vazio. Dentro de mim faltava aquele brilho, assim, uau, né? Era uma insatisfação, sempre. E não era com as pessoas, não era com as situações, com os lugares, mas era algo dentro de mim. E a mesma coisa era na área do relacionamento. Eu também estava em relacionamento e que eu também sentia que faltava algo. E eu fiz terapia por muito tempo, até que eu consegui compreender o seguinte. Olha só, vou brincar aqui com vocês. Imagine que isso aqui é a vida. E aqui é o meu papai. Isso aqui é suco de uva, tá, gente? Vocês não vão achar que eu tô tomando vinho aqui. Ah, se bem que eu também quero, tá? Qualquer dia desse fazer uma live bem descontraída com o vinhozinho. E aqui é minha mamãe. Então, ó, não vou pôr muito não pra não ficar ruim, tá? Mas olha só, dá pra dividir aqui? Dá pra dividir o que é água e o que é o suco de uva? Dá? Digita aí pra mim. Dá pra dividir? Dá pra eu separar isso aqui? Não dá. Obrigada, Yellen. Yellen, vem tomar um vinho aqui comigo, nela. Então, olha só. A Karine é isso aqui. A Karine é o papai e a mamãe dela. Fisicamente misturados desse jeito. Não dá para separar o que é mãe, o que é pai. Não dá mais para separar o que é água e o que é suco de uva aqui. Não dá. Só que, muitas vezes, nós seguimos vivendo a nossa vida desta forma. Ah, eu não gosto da água não, quero só o suco de uva. Aí a gente quer excluir a água. Ah, não, agora eu quero só a água, não quero suco de uva mais não. Não gosto do suco de uva, essa marca não tá legal. Ai, por que não tem uma outra marca aqui melhor? Não é isso que a gente faz? Às vezes, a gente exclui a mamãe ou o papai. Só que nesse movimento de excluir, se eu excluo, eu vou ficar vazia de novo. Entende? Não dá. Não dá para excluir, número 1. E se eu excluo, eu vou ficar vazia. Eu e você somos assim. Isso aqui a gente aprendeu lá na aula de biologia, na escola. Isso aqui não sou eu que estou ensinando para vocês não, tá? Nem sou especialista em biologia, apesar de gostar de estudar sobre o Rupert Sheldrake, né? Que trouxe para nós o campo morfogenético e ele é um biólogo. Mas olha só, não dá. Não dá para separar mais e não dá para excluir. Porque se eu quiser tirar esse conteúdo aqui, eu vou ficar vazia. Quando a gente nasce totalmente amando e conectados ao nosso papai e à nossa mamãe. Por quê? Porque nós somos eles. Com tudo que eles são, com toda a história que eles trazem, com todo o peso da vida deles e com todos que vieram antes. Porque a minha mãe, Helena, ela também é tudo que o João, pai dela, e a Marta, mãe dela, eram. O meu pai, João, é tudo que o Pedro e a Elisa são.
Então, quando eu falo de Karine, quando vocês olham aqui para Karine, vocês estão vendo a Helena e o João, que são os meus pais. Mas vocês estão vendo o João, avô, e a Marta. E vocês estão vendo o Pedro e a Elisa. E mais um monte de gente para trás. Quando a gente nasce, a gente está conectado a eles. Então a gente vem para a vida. E a vida pode fluir naturalmente para nós. Porém, em algum momento, consciente ou inconscientemente, e é óbvio que é muito mais inconsciente do que consciente, nós começamos a nos desconectar da mamãe, ou do papai, ou dos dois. Porque a gente começa a entender e se esbarrar com as nossas feridas, com as nossas dores, da nossa criança interior, com as nossas experiências. E sabe de uma coisa? Tem papai e mamãe que não consegue dar muito mais pra gente do que a vida. Mas a vida é o principal, é o mais importante de tudo. Se eu estou aqui conversando com você agora, se você está aí me assistindo, é porque a sua mãe e o seu pai disseram sim para você. E talvez eles te deixaram lá na maternidade, não te buscaram. Sua mãe foi lá, ganhou você, deu linha e deixou você lá. Mas ela te deu a vida. Eu sei que para alguns isso ainda é pouco. Mas isso é o de melhor e mais grandioso que nós podemos ter, a vida. Alguns papais e mamães não conseguem dar muito mais. E a gente se apega àquilo que faltou. Bert Hellinger, que desenvolveu a constelação familiar e trouxe esse conceito para nós, ele falava dessa forma bem bacana. Ele falava assim: imagina que depois que a gente nasceu, tudo que os nossos pais nos dão é bônus. Ok? É bônus. Só que papai e mamãe muitas vezes não conseguiam nos dar os bônus. Porque muitas vezes eles não tiveram. Normalmente, quando um papai e uma mamãe, né, ou o papai ou a mamãe, não consegue dar muito mais pra gente, é porque eles estão numa dor tão grande, tão grande, tão grande. Eles estão num amor adoecido, tão grande, que não consegue se dar mais para nós. Karine, e aí? Se a minha mãe não pôde me dar mais? Se a minha mãe me deixou lá no orfanato, me deixou sendo criada pela minha avó, por outras pessoas, ou meu pai, se ela não me deu? Ora, eu tô aqui conversando com pessoas adultas. E você, como adulto que é, como adulta que é, você pode ir e tomar o que a sua mãe pôde te dar. E você pode ir tomar o que o seu pai pôde te dar. Deixa eu contar um pouco mais sobre mim. Olha só. Por que eu falei para vocês que eu tinha trabalho, eu conseguia o que eu desejava, que era emprego, que eu consegui me formar, eu conseguia, né, tinha relacionamento, estava num casamento, mas eu me sentia por dentro assim que faltava algo, era pesado para mim.
Por quê? Porque dentro de mim eu sentia que faltava a minha mãe. Eu acabava excluindo a minha mãe, tentando separar isso aqui. E eu tomei tanto do meu pai, tipo assim, eu quero só a uva, né? O suco de uva aqui. Eu não quero a água não, mas eu quero muito do suco de uva. Eu queria muito só de algo. Eu queria muito só do papai e eu acabava não querendo a mamãe. Só que isso era de forma consciente, porque inconscientemente a nossa alma busca papai e mamãe. Então, eu já estou dizendo aqui que se tiver alguém me assistindo aqui agora que falar assim, não quero nem saber da minha mãe, não quero nem saber do meu pai, eu já te digo, isso aí é na sua mente consciente, que analisa, que questiona, que calcula, que tem essas memórias de dor, que lembra que a mamãe talvez não atendeu sua expectativa, que o papai não atendeu, que talvez seu papai te feriu ou sua mamãe te feriu, que é real, né? A sua mente não tá nem aí. Só que lá dentro de você, na sua alma, a sua consciência sabe que você é mamãe e papai. Então, dentro de você, conectado à sua mente inconsciente, existe um lugarzinho, uma parte que continua procurando por esse papai ou essa mamãe que você talvez acha que não tá nem aí. Por quê? Porque naturalmente nós somos papai e mamãe. Se eu rejeito a parte da mamãe, eu vou rejeitar uma parte de mim. Se eu rejeito a parte do papai, eu vou rejeitar uma parte de mim. E sabe de uma coisa? Eu cresci a vida toda achando que minha mãe não gostava de mim. E já falei várias vezes para ela que eu achava que ela não me amava. Porque nós tínhamos conceitos muito divergentes, né? E temos ainda, tá? Não quer dizer que mudou o pensamento. Nossos conceitos, as nossas crenças, nosso jeito de enxergar muitas coisas. E eu achava que minha mãe não gostava de mim. Gente, por 27 anos eu tenho aquela foto ali, ó, que eu mostrei hoje nos stories, né? Aquela fotinha ali. Aqui tá dando reflexo, mas lá nos stories vocês vão ver. Tem 27 anos, para não falar mentira, sim, tem 26 anos e meio mais ou menos, porque foi em dezembro que essa foto foi tirada, né? Que eu tenho essa foto. E em torno de 3 anos é que eu consegui compreender e ver o sorriso da minha mãe. Como que eu não enxergava esse sorriso? Era a mesma foto. Aquele olhar e aquele sorriso existia ali para mim. Só que eu, dentro de mim, tinha um lugar muito ferido e muito machucado, que eu não conseguia enxergar aquele olhar. Como provavelmente em diversos outros momentos a minha mãe teve esse olhar para mim. E eu não conseguia ver. Por quê? Porque nós, com as nossas dores, as nossas feridas, nos desconectamos da mamãe ou do papai. E foi isso que aconteceu comigo. Entende? Ou seja, por uns 23 anos, eu não enxerguei aquele sorriso. Vocês têm noção do que é isso? Você viveu uma vida não conseguindo enxergar aquele amor. Aí a Ju falando, ela era a única que estava sorrindo com muito amor, não era, Ju? Era espontânea, aquela entrega. Pois é. Só que aquele sorriso sempre esteve ali. Sabe?
Só que por que eu não enxergava antes? Porque existia uma barreira, uma dor ferida em mim. E eu não conseguia compreender. Até que eu fui trabalhando, expandindo a minha percepção e a minha consciência para eu conseguir enxergar aquele olhar e me aproximar e me entregar para esse amor. Quando a gente não consegue se entregar, tomar o amor da mamãe, e o que é tomar? O tomar não é falar assim, ei, vem cá, isso é meu, sabe? Igual a gente briga por causa de um brinquedo, né? Ai, me dá isso aqui, ó. Isso aqui é meu. Põe debaixo do braço. Isso não é esse tomar. O tomar a mamãe é isso aqui, olha. Olha isso aqui. Deixa ele entrar. Penetrar dentro da gente. Sabe? Isso é o tomar mãe e pai. Não é eu ficar brigando e discutindo, a marca desse suco foi boa, não foi, aonde que comprou, sabe? Simplesmente falar assim, uau, eu tenho isso aqui e vou tomar. Eu posso listar aqui uns 10 benefícios do suco de uva, da água, tá? Se eu olhar e souber, se eu souber dos benefícios, vai adiantar? Digita aí para mim. Se eu souber dos benefícios da água, os benefícios do suco de uva, só saber os benefícios, vai adiantar? Vai. O que vocês acham? Só saber dos benefícios, vai adiantar? O que vocês acham? Não vai adiantar. Só saber dos benefícios não adianta. Eu só vou conseguir, de fato, me beneficiar de todas as propriedades terapêuticas, curativas, de saúde, de bem-estar, se eu tomar. Agora que eu tomei, meu corpo pode se beneficiar das propriedades curativas, terapêuticas, de bem-estar dessa água e desse suco. Entende? Não adianta a gente só entender e compreender mamãe e papai se a gente não tomar. E o que é esse tomar? Tomar é dizer sim para tudo que foi. De entender que a minha mãe fez o que pôde, o que ela deu conta, e o meu pai também. E o seu pai e sua mãe também. Quando eu não consigo tomar a minha mãe, quando eu não consigo fazer esse movimento de dizer sim para tudo que foi, quando eu não consigo acolher, aceitar esta mãe que eu tenho, tudo que se refere à mamãe se distancia de mim. Por quê? Porque se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito tudo que ela representa. E o que a mamãe representa? A mamãe representa os relacionamentos. Afinal, foi a nossa primeira experiência de relacionamento. Foi com a nossa mamãe. A mamãe representa o dinheiro chegar na nossa vida. Porque a mamãe é uma mulher que está a serviço da vida, assim como o dinheiro gosta de estar. O dinheiro é uma energia
que chega e fica bem ali, quando ele está sendo usado a serviço da vida. A mamãe representa a saúde. Papai também. A mamãe representa a minha conexão com a minha profissão. Sabe, pessoas que falam assim, não sei com o que trabalhar, eu não sei do que eu gosto de fazer, eu não sei o que vai me fazer feliz. É a mamãe. Por quê? A nossa profissão, o nosso servir à vida está conectado com o nosso propósito de vida. E quem nos leva e nos conecta ao nosso propósito de vida? A nossa mamãe. E o nosso papai? Quando a gente não consegue tomar o papai. Quando eu não consigo dizer sim para aquele pai que eu tive, do jeito que foi. Quando eu não consigo dizer sim, eu aceito. O pai que eu tive, do jeito que eu tive. Agora eu posso fazer diferente. Tudo que me faltou eu vou providenciar. Se eu não consigo, o dinheiro pode até chegar, mas ele não fica. Porque o Bert fala que com a mãe o dinheiro chega e com o pai o dinheiro fica. Quando a pessoa fala assim, olha, eu gosto tanto da profissão que eu escolhi, mas eu não consigo deslanchar, eu não consigo desenvolver uma carreira. O papai nos dá força para desenvolver carreira. O papai nos dá força e segurança para ocupar o nosso lugar no mundo. E por aí vai. O papai também representa a saúde. Então, quando eu excluo um dos dois, quando eu rejeito, quando eu critico, quando eu quero salvar, quando eu quero me sacrificar no lugar deles, eu não consigo tomar a força deles. Então, quando vocês ouvem eu falar assim, tomar a força do pai e da mãe, agora vocês sabem. O que é tomar a força do pai e da mãe? Dizer sim para tudo que foi e se conectar com a bênção e com a força deles. Karine, mas que força que eles me deram? Eu nem conheço eles, eles te deram a vida. E quando eles te deram a vida, junto veio tudo que você precisava. Ali está a sua força. Se a gente fica questionando, julgando, analisando demais, a gente não consegue. Se a gente quer salvar o papai, quer salvar a mamãe, quer salvar o destino deles, a gente não consegue. Recebi uma pergunta que eu vou até responder lá no story. Karine, então você tinha problema com a sua mãe? Sim, você estava fora do lugar diante da sua mãe? Aparentemente era, né? Porque com a minha mãe era visível a dificuldade de relacionamento que eu tinha com ela. Mas eu estava fora do meu lugar também diante do papai. Mesmo amando tanto o papai, Karine, mesmo se dando tão bem com o papai, Karine, sim. Sim. Eu estava fora do meu lugar. O que é estar fora do lugar? Achar que eu posso, consciente ou inconscientemente, que eu posso julgar, que eu posso criticar, ou que eu posso salvar, ou
que eu posso me sacrificar no lugar. Entende? Esses comportamentos fazem com que a gente viole uma das ordens do amor, que é a da hierarquia. Eu começo a achar que eu sou do mesmo tamanho que mamãe e papai, só que eu cheguei depois. Quando eu cheguei nesse sistema familiar, meus amores, minha mãe e meu pai já eram adultos. Entende? Eles não precisaram da minha ajuda para namorar, eles não precisaram da minha ajuda para casar. Entende? Eles não precisaram da minha ajuda para me fazer minha pessoa. E daí eu chego bem depois e acho, consciente ou inconscientemente, que em algum lugar eu posso me meter nessa relação. Ou eu posso mudar a história deles. Ou eu posso mudar o destino deles. Entende? Quando a gente faz esse movimento, nossa vida fica toda bagunçada. Toda bagunçada. Além destes possíveis sintomas que eu apresentei já, esse sentimento de vazio, baixa autoestima, problemas de saúde, sabe? Muitas vezes, não estou generalizando, a gente precisa olhar cada caso num campo, mas muitas vezes a depressão é esse movimento de não tomar a mamãe ou o papai. Muitas vezes, os vícios ao álcool, aos aditivos químicos, é buscando suprir o vazio do papai. Muitas vezes, a obesidade, ela vem para nos ajudar a dar um lugar para a mamãe. Lembra que eu falei para vocês que mesmo inconsciente, mesmo quando a gente fala, nem quero saber da minha mãe, nem quero saber do meu pai, que lá no fundo da nossa alma tem um lugar que busca por eles? Pois é. Esse lugar que busca por eles vai continuar buscando em algum lugar. Na mamãe, uma das formas é a obesidade, ou pode ser a compulsão alimentar, ou uma outra compulsão, ou o cigarro. O papai pode ser através de uma bebida do álcool ou dos aditivos químicos. Ansiedade, mal do século. Muitas vezes é o quê? Falta do papai. Pode ser outros movimentos sistêmicos também. Mas a falta do papai. Por quê? Ansiedade. Já fiz uma aula completa sobre depressão e ansiedade aqui, tá? Não sei se ainda tá salvo. Não sei se ainda tá salvo. Sim, pode ser, viu, Gabi? Gabi tá perguntando se jogo é do pai. Pode ser. Já fiz uma aula sobre depressão e ansiedade. Não sei se está salvo. O que é ansiedade? É um medo grande, exagerado do futuro.
Quem é que nos dá segurança para ir para a vida e para o futuro? Quem? Quem? Papai. A mamãe nos trouxe aqui para a vida e o papai nos leva para o mundo. Sabe? Então é isso, minha gente. Isso aqui é o miolinho, é o básico da filosofia e terapia sistêmica. Não depende de eu e você acreditarmos. Não depende da gente gostar, se identificar ou não. São leis naturais da vida. Ó, deu um pico de energia aqui, vocês viram? São leis naturais da vida. Assim como existe a lei da gravidade. Meu filho, Mateus, não sabe sobre a lei da gravidade. Não conhece essa lei. No entanto, ele vive sob influência dela. Porque não depende da gente acreditar e nem gostar. Assim como as leis do amor, ou as ordens do amor. Entende? Daqui a pouco eu vou responder aí. Tô vendo aí alguns comentários, algumas perguntas, tá? Já eu vou responder. Então, gente, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu queria convidar vocês para vir olhar para a relação de vocês. Tem pessoas que falam: a minha relação com a minha mãe é maravilhosa. A minha relação com meu pai também era maravilhosa. Só que o meu relacionamento com meu pai era maravilhoso. Só que quando a gente fala de movimento sistêmico, a gente está falando de ordem e de lugar. E muitas vezes a gente está fora do nosso lugar sem a gente perceber. Porque a gente acha que está fora do lugar somente quem tem problema. Lembra que eu falei que eu tinha problema e dificuldade com a minha mãe? Já contei várias vezes. A primeira vez que eu fui constelar, qual foi o tema da minha constelação? A minha relação com a minha mãe. Eu entrei para a constelação familiar, eu fui buscar essa abordagem por causa da minha relação com a minha mãe, que era das piores. Entende? Eu me sentia vítima, porque afinal de contas eu não era uma má filha, não dava trabalho para minha mãe, trabalhava direitinho, estudava, né? Eu não tinha uma vida de zoeira, de baderna, então eu não dava trabalho para minha mãe, a gente não se dava bem, a gente não conseguia conviver, ficar no mesmo ambiente por algum tempo juntas. E eu já tinha ouvido algumas coisas rudes da minha mãe ao longo da vida. E eu pensava, eu vou falar uma coisa para vocês. Principalmente depois que eu me tornei mãe, que aí o negócio desandou de vez. Porque eu pensava assim, gente, mas eu amo tão loucamente o meu filho, eu sou capaz de qualquer coisa por ele, né? E a minha mãe não me ama? Lembra que eu falei para vocês que eu não me sentia amada pela minha mãe? Aí eu me lembro que aí eu falei, deixa eu voltar então à lei, porque eu já conhecia a constelação familiar em 2009. Só que naquela época eu não queria nem parar para ouvir sobre constelação familiar. Eu estava numa outra vibe, eu estava dando cursos de programação neurolinguística, eu estava totalmente imersa nesse universo da PNL, da hipnose clínica, de outras coisas. E a constelação demandava um tempo e atenção, né? E eu não queria parar. E eu achava que também que eu já estava bem resolvida, porque eu já tinha feito terapia, né? Mas quando eu tive filho, que o negócio voltou, né? Porque veio para fora. Aquele período ali do puerpério vem à tona as nossas feridas, as nossas questões. E, enfim. Ali, eu me lembro
que eu sentada um dia ouvindo, conversando sobre constelação familiar, e eu ali aberta para aquela abordagem, mas me deu uma raiva tão grande, gente. Ô, gente, mas me deu uma raiva tão grande, tão grande, tão grande, sabe? Tão grande. Pensa numa pessoa que teve uma antipatia de Bert Hellinger. Porque eu pensei o seguinte, cara, minha vida tá fodida. Eu tô com dificuldade de olhar para o meu filho, não é dificuldade de amar, né? Mas de me entregar com leveza, era pesado. Isso, aquilo, outro, aquelas dificuldades. E é eu que tenho que olhar para minha mãe. Eu que tenho que tomar minha mãe no coração. Peraí. Minha mãe que falou isso e isso, minha mãe que fez isso, aquilo, outro. Me sentia a vítima, né? A rainha da cocada da vitimização. Me sentia vítima da minha mãe. Completamente. E eu é que tenho que fazer o movimento? Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tive muita raiva. Muita raiva. Ter raiva não adiantou nada, tá? Não adiantou nada. Sabe por quê? Se eu tiver raiva da lei da gravidade, ela não vai parar de funcionar para mim. Ela simplesmente é. Entende? Então eu tive que esperar passar aquela raiva, respirar fundo e me meter para ir, né? E eu me lembro que normalmente as pessoas vão constelar um tema, elas querem constelar relacionamento, querem constelar questão financeira, querem constelar seu trabalho ou um problema de saúde. Na semana passada mesmo nós tivemos várias constelações aí na área de saúde, né, de traumas, vocês viram quem veio para as constelações. Agora, qual foi o tema da minha constelação? A minha relação com a minha mãe. Porque isso era pedra no meu sapato. Não é a minha mãe, é a minha relação com ela. E então que as coisas começaram a fluir. E eu mal percebia de que eu também estava fora do meu lugar diante do meu pai. Porque eu era a famosa filhinha do papai. Entende, gente? Eu tomei tanto, tanto, tanto do meu pai que eu me tornei a filhinha do papai. E quem é a filhinha do papai? É aquela garota que está na esfera da mamãe, vai para a esfera do papai, que é natural e precisa ir, mas não volta para a esfera da mamãe. Porque a garota, a menina, ela precisa voltar para a esfera da mamãe. Então fiquei fora do meu lugar diante da minha mãe e fora do meu lugar diante do meu pai. Entende? E isso acarreta vários problemas na nossa vida. Sobretudo relacionamentos. Porque a filhinha do papai, ela já tem o papai ali idealizado. Logo, ela vai ter dificuldade de encontrar alguém. Porque ninguém vai chegar à altura daquele papaizinho que ela está na esfera dele. Então, ou ela vai procurar alguém de forma inconsciente comparado ao papai, ou ela vai ser aquilo que a gente chama de feminista, que não precisa de homem para nada. Só que a vida fica pesada. Entende? Pesada. E uma hora, esse peso somatiza no nosso corpo. Como eu tinha dificuldade com a minha mãe, eu tinha dificuldade no merecimento. Eu tinha dificuldade do receber da vida. Eu tinha dificuldade de receber presente, de receber um pagamento na empresa. Eu achava que eu ganhava muito para o tanto que eu trabalhava. Eu tinha dificuldade de receber bonificações, elogios. Eu tinha dificuldade do receber.
porque é da minha mamãe que eu recebi a vida. Foi dela. E se eu não consigo tomar a minha mamãe, eu não consigo tomar da vida. Entende? É isso. Mais ou menos por aí. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho o programa Reconectar. E no programa Reconectar a gente trabalha a nossa relação com a nossa mamãe, com o nosso papai, com a nossa ancestralidade. A gente trabalha a cura da criança interior e a reconexão com a criança interior e a cura da criança interior. É uma mentoria sistêmica, tá? O programa Reconectar são exercícios e a minha mentoria e terapia. Então a gente tem várias sessões de mentoria e terapia. Porém, muitas pessoas não conseguem ainda vir para o programa Reconectar. E eu estava falando com o Taz, eu preciso estar mais a serviço da vida, eu preciso ajudar mais pessoas. Então, eu desenvolvi um outro projeto que se chama Pai e Mãe, a Força para a Vida. E Pai e Mãe, a Força para a Vida, e o nome, gente, eu não consegui nem pensar no nome mais bonito, porque é real, é isso. O que é esse projeto? São exercícios, são atividades onde vocês vão poder, com calma, olhar para sua mamãe, olhar para o seu papai, olhar um pouquinho para sua história e se encher, e se preencher. Fazer esse movimento em direção à sua mãe, fazer esse movimento em direção ao seu pai. Esse projeto é um projeto novo. E para quem que é? Para aquelas pessoas que sente aquele vazio, sabe? Pessoas que sentem aquele vazio. Para pessoas que têm questões para resolver com a mamãe ou questões para resolver com o papai. Pessoas que querem conhecer mais de perto, um pouco mais a constelação familiar e quer ter suas primeiras experiências nesse movimento sistêmico. É também para pessoas que se sentem inseguras, pessoas que têm dificuldade de dizer não, pessoas que têm dificuldade de iniciar seus projetos, às vezes têm sonhos, mas não conseguem começar, sabe? E também pessoas que têm dificuldade de concluir seus projetos. Porque muitas pessoas só começam, mas não conseguem concluir. Enfim, pessoas que querem estar com mais presença, com mais inteireza, com mais leveza para a vida, estar no seu lugar. Pessoas que querem ocupar o seu lugar no mundo. Então, esse projeto Pai e Mãe, a Força para a Vida. O valor desse projeto, a gente tinha pensado a princípio a R$197. Mas eu falei com o Taz, eu quero algo que seja mais acessível, algo que seja numa entrega mesmo para as pessoas. E então a gente fez um valor de R$47. Esse valor é um valor para você se comprometer. Porque muitas pessoas só vêm, se inscrevem e não fazem. Então é um valor para que a gente tenha um equilíbrio dessa troca para você também contribuir, tá? E você se comprometer, sabe? Porque só dar um nome, ou só entrar num grupo, só entrar ali, as pessoas às vezes não se comprometem. Então eu quero que você venha comprometido com você, com o seu olhar. E deixa eu falar uma coisa para vocês, é um movimento profundo. E quem quiser vir, tem que respirar fundo, encher o coração de coragem para vir olhar. Porque aqui eu vou trabalhar com adultos. E eu vou mostrar para você, como adulto que você é, quais são seus movimentos, quais são suas percepções, para onde você olha. Você vai conseguir expandir sua consciência e olhar de uma forma diferente para sua mãe e para o seu pai. Às vezes, gente, um exercício que você vem e faz, ele vira uma chave na sua vida que muda a sua vida por completo. Um exercício, sabe? Um exercício. Eu contei para o pessoal outro dia,
Foi no programa Reconectar, no encontro ao vivo que a gente teve, que eu contei um movimento que eu fiz. Um movimento que eu fiz destravou muitas questões, muitas áreas na minha vida. Então, é imensurável o ganho que um movimento sistêmico pode te trazer. Outra coisa, esse valor, gente, pode ser pago via Pix, depósito, transferência, cartão de crédito, tá? Na opção cartão de crédito, vocês podem parcelar até não sei quantas vezes, eu acho que até 12. Ok? Quem quiser se inscrever, o que que precisa fazer? Para você se inscrever é muito simples. Você clica no link da bio e lá vai estar, né? Quero tomar a força do meu pai, né, da minha mãe, quero a força para a vida. Clica lá, você já vai cair, vai conversar com o Taz, ele vai inscrever vocês. Ou pode chamar a gente aqui também no direct, que a gente manda o link para vocês. Ó, vi seus stories, sinto o mesmo pela minha mãe. Tenho vários sintomas, como posso resolver? A gente gasta muito tempo brigando e tentando resolver os sintomas. É como se você tivesse com uma infecção de garganta e gastasse boa parte do seu tempo tomando um antitérmico porque você está com febre. Se você está com uma infecção de garganta, provavelmente você vai ter febre. E aí, se você ficar só tomando um antitérmico para combater a febre, não vai te ajudar muito. Entende? Normalmente a gente faz isso na vida. Tô com dificuldade de arrumar emprego, então vou me esforçar um pouco mais e vou tentar. Não consegui naquele também, então vou me esforçar um pouco mais. Eu tenho dificuldade de ganhar dinheiro, então deixa eu pegar um bico. Deixa eu trabalhar dobrado. Deixa eu fazer o que você quer lá. Entende? Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está agindo, está tomando antitérmico. É importante tomar um antitérmico? Sim, não estou dizendo que você não possa dobrar, fazer hora extra, pegar um bico, economizar. Não quer dizer que não possa fazer isso. Não estou dizendo que você também não pode se especializar mais para conseguir um emprego melhor, né? Para conseguir a vaga que você deseja, ou que você quer uma promoção e não está conseguindo e você buscar um aperfeiçoamento. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Porém, só ficar nesses esforços da vida vai fazer com que sua vida fique cada vez mais pesada. É como se eu quisesse só tomar antitérmico e aí eu tomo antitérmico, melhora, mas a minha garganta vai fechando, vai infeccionando mais ainda e dali da garganta passa pro ouvido, ou seja, só piora, só pesa. Então você precisa parar e ir lá na causa. Então, se é infecção de garganta, você precisa ir e tomar um antibiótico para a infecção de garganta. E sim, vale você também tomar um antitérmico, mas você precisa ir na causa. Então, se você tem vários sintomas e a sua questão é com a sua mãe, para tudo e vai olhar para a sua relação com a sua mãe, que é aí a causa. Entende? Você pode vir. Venha para esse projeto. Pai e mãe, força para a vida. E olha para você ver uma coisa. Pode ser que você tem problemas com a sua mãe, mas que você também tem problemas com o papai. De ordens diferentes, apresentam de formas diferentes, mas você está fora do lugar, talvez diante do papai também. Como foi o meu caso. Tem mais perguntas aí, gente? Tem mais perguntas, amores? Qual é o valor? R$47. R$47 que vocês vão poder pagar da forma que for melhor para você. Qual força devo tomar para poder ter um relacionamento verdadeiro e fiel? Minha querida, olha para sua mamãe e para o seu papai.
Eu não sei qual é a sua história. Porque à medida que vocês vão aparecendo aqui e que eu vou conhecendo as histórias de vocês, depois eu vou conseguindo entendendo um pouco mais e posso até ajudar assim, né? Mas olha só. Eu não sei se o seu papai foi um homem infiel, se esse relacionamento seu é uma reprodução. Por que eu tô falando para você olhar para a mamãe e para o papai? A mamãe é a base. Eu até falei outro dia, né, que a mamãe, a nossa relação com a nossa mamãe é como se fosse um mimeógrafo, vocês lembram? Uma folha mimeografada? É como se fosse um molde, sabe? Aí eu lembro que quando eu era professora, há muitos anos atrás, da educação infantil, a gente usava um mimeógrafo que rodava. Então você fazia uma folha, usava um carbono, e depois a gente ia passando ali naquela máquina molhada no álcool e ia reproduzindo. Aquela matriz é a nossa relação com a nossa mãe. E todas as nossas outras relações, elas são uma reprodução daquela matriz. É só um mimeógrafo rodando ali com um álcoolzinho. Entende? Por que eu falo que você também pode olhar para o seu papai? Muitas vezes a gente critica o nosso papai. Sabe quando a gente fala assim, pra que a minha mãe foi arrumar esse homem? Não tinha outro homem pra minha mãe casar, não. Não tinha outro homem pra minha mãe arrumar pra ser meu pai? Ou, como eu também já fiz, poxa vida, meu pai foi casar logo com a minha mãe? Quando a gente tá nesse lugar, as coisas não ficam legais pra gente. E quando a gente julga, tudo aquilo que a gente julga e que a gente rejeita, se apodera de nós. Então, olha para sua mamãe e para o seu papai. Começa para a mamãe, tá? Começa tomando a força da mamãe. Karine, entrei... Flávia, que lindo! Entrei na sua live por acaso. Nada é por acaso, viu, querida? Nada. E interessei demais no assunto. Para te falar a verdade, sou nova em sua página e nem sabia quais assuntos você abordava. Tudo da vida. Minha pergunta é: como sou nova aqui e nunca fiz constelação e nada sei sobre isso, posso fazer esse encontro? Pode! Ai, que delícia. Vem, 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 vem. Vem que eu tô te esperando. Vai ser um prazer te ter aqui. Muito grande. Hoje me sinto bem resolvida com os meus pais, mas parece que vivo em um tanto faz, sem brilho. Eu não posso te avaliar e te julgar. Mas quantas vezes eu também já falei isso da minha mãe. Nossa, tá ótimo, já trabalhei, Quantas vezes eu falei isso, né? Já trabalhei em terapia, já me resolvi. Vou dizer uma coisa pra vocês, até sobre o meu pai, eu também achava que já tinha trabalhado em terapia. Quando meu pai se suicidou, eu já fazia terapia. Então eu trabalhei muito isso em terapia. E eu achava que já estava tudo tranquilo. Quando eu vi no campo da constelação, eu vi que lá no fundo da minha alma, eu ainda queria salvar meu pai. Então, esse movimento de lá no fundo querer que o destino dele fosse diferente, querer mudar o destino dele, me colocava fora do meu lugar. Entende? Desse jeito. Cá, você está em Goiás? Não, estou em Minas Gerais. Estou em Minas ainda. Deixa eu ver se eu encontro outra pergunta aqui. A falta de disciplina ou organizar uma rotina
tem a ver com a não aceitação de algum dos pais? Pode ter. Pode ter. Eu sinto que a falta de organização, eu até quero fazer uma live qualquer dia desses, tá? Sobre isso. Ela pode ter a ver também com a exclusão. Sabe quando você está procurando incluir alguém e aí você fica desorganizado? Eu digo isso por mim também, tá? Porque eu também, eu sempre falava, né, gente, eu sou super desorganizada. E eu percebia que era esse movimento de estar procurando alguém que não pôde nascer, alguém que é excluído. Pode até ter nascido, tá? Mas normalmente olhando para quem é excluído. Agora, eu não sei como é a sua relação com seu papai ou com a mamãe se você exclui um deles, entende? Mas são os possíveis movimentos a princípio que eu te falo. Agora, o que a gente fala, gente? Para olhar, tem que colocar o campo, né? Porque o que eu trago aqui são as percepções que a gente tem da grande amostragem, mas para dizer para você o que é para você, aí precisa colocar no campo. Agora, a falta de disciplina pode ser tanta coisa. Pode ser dificuldade de tomar o papai. Por quê? Porque se você tiver disciplina, você vai ter sucesso, você vai concluir alguma coisa. Entende? Quem que ajuda a gente a concluir? O papai. A força para concluir. Pessoas que têm dificuldade de iniciar projetos, de entrar em empregos, é a mamãe, ela que abre a porta para a gente começar. Pessoas que têm dificuldade de concluir tem a ver com a força do papai. Entendeu? Então, se a sua dificuldade de disciplina, ou da pessoa que você está perguntando, né? Ela pode estar atrelada ao papai. Como pode ser o sentimento de não merecimento da vida. Tá? E o sentimento de não merecimento da vida pode ter a ver com a mamãe, como pode ter a ver com o papai. Mas muitas e muitas vezes eu vejo com a mamãe. Como eu também não me sentia. Eu também tinha problema de não merecimento. Tá? Quando a gente não se sente merecedora da vida, a gente entra no que a gente chama no coach de autossabotagem. Porque se você se autossabota, se você não tem disciplina, você não conclui. Se você não conclui, você não tem sucesso. E quem tem o não merecimento dentro de si, foge do sucesso. Entendeu? Senhora não respondeu minhas questões. Bruno, não vi suas questões aqui, meu amor. Põe elas de novo. Você colocou na caixinha? Ou você mandou foi no WhatsApp? Ai, gente, o Bruno eu vou te contar. Respondi, gente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Ah, tá. Tinha continuação aqui. Deixa eu ver. Continuação. E não sair para a vida. Já que o adulto tem que ter rotina e disciplina. Pois é. Pode ser mamãe, pode ser papai, pode ser postura infantil na vida. O que é uma postura infantil? Uma postura infantil é quando a gente ainda está esperando da mamãe. Sabe quando eu conto pra vocês assim, eu fiquei a vida toda reclamando que a minha mãe não me amava? É uma postura infantil, infantilizada. Eu fiquei o tempo todo buscando o olhar da mamãe, buscando a aprovação da mamãe. E aí eu não ia pra vida, porque quem olha pra mamãe é criança. Né? Ó, eu sempre trago meus bonequinhos aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte, vamos imaginar que aqui é a mamãe, e aqui, ó, é um filhinho.
Filho fica assim, ó, olhando para a mamãe, criança olha para a mamãe e para o papai, ok? Criança fica assim, não é? Com o papai, com a mamãe, o que, que a criança está fazendo? A criança está aprendendo os valores, está construindo o seu sistema de crenças, não é? Então, criança fica assim. Adulto, eu tô colocando de lado só para vocês verem. Adulto, como que adulto fica? Adulto faz esse movimento aqui, ó, vai pra vida. Deixa mamãe e papai ali atrás. Deixa eu pôr o papai aqui também para vocês verem melhor. Fica aqui, ó, mamãe e papai aqui atrás. Mãe, pai, tchau, obrigada. Tô indo pra vida, ó. Adulto faz esse movimento de ir pra vida. Quando o adulto, tipo eu, minha mãe não me ama, minha mãe gosta mais das minhas irmãs do que de mim, minha mãe falou isso, aquilo comigo, minha mãe me rogou praga, tá? Isso é, que postura que é essa? Olhando ainda para a mamãe, buscando a aprovação da mamãe. É uma postura infantilizada. É um adulto, mas ele está numa postura infantilizada. Tá certo? Nossa, fez muito sentido a sua resposta. Eu excluo meu pai. Pronto, ó, bingo. Viu? Ai, ela já respondeu aqui. Que bom. Vem para esse projeto, você vai gostar muito de olhar para essas questões. Imagina eu do meu pai, eu olho direto. O Bruno era assim, né, Bruno? Mas o Bruno já tá trabalhando bastante nisso. Mas também já tem aí um tempinho, né, Bruno? Que a gente tá agarrado aí nesse trabalho para você, com seu olhar com o papai, com a mamãe. Que eu vou arrancar o couro do Bruno nesse projeto do Reconectar agora que ele tá. Eu já avisei para ele já sabe disso, né? Ai, gente, então é isso. Ó, se alguém tiver mais dúvidas, deixa as perguntas aí. Eu vou abrir uma caixinha nova. Coloquem aí as perguntas de vocês. Eu vou ter o maior prazer em responder. Abram o coração. Não espera o ano virar para você falar assim, nossa, esse ano vai ser diferente. Começa agora. Começa agora. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho condições de fazer uma constelação. Muitas pessoas falam, mas agora eu não posso entrar no programa Reconectar, eu não tenho condições. Vem para esse movimento. Você vai olhar para sua mãe, para o seu pai. Eu vou fazer um movimento com vocês, eu vou fazer um encontro. Eu vou dar de presente para vocês um encontro ao vivo. Que, ó, vocês vão ver. Sabe que vocês vão ter um olhar profundo. Sabe, vocês vão conseguir dar passos em direção ao mais. Entende? Não espera para ano que vem. Começa agora a fazer esse movimento na vida de vocês. Começa agora a dizer sim para a vida. Muitas vezes a gente está no movimento contrário à vida. Muitas vezes eu já fiz esse movimento contrário à vida por muito tempo. Muito tempo. Eu acho que eu já fiz uma live também sobre movimento contrário à vida, né? Já, gente? Já fiz, né? Não sei se tá salvo aí também. Sobre suicídio, movimento contrário à vida. Tudo eu já fiz live sobre isso. Né? É isso aí, meus amores. Ó, um beijo pra vocês. Fernanda, venha, sua linda. Vem que eu tô te esperando. Ó, eu tô esperando vocês. É um valor, gente, é um valor irrisório em vista dos benefícios que vocês podem ter, desse acompanhamento, desse olhar profundo para a relação de vocês com o papai, com a mamãe, com a história de vocês, se encher da força do papai, se encher da força da mamãe, ter uma vida mais leve, mais próspera, mais abundante, sabe? Quando eu falo de abundância, assim, de bem-estar, de saúde, de disposição para viver. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive tanta coisa, mas eu não tinha disposição para viver. Eu ficava prostrada, gente, tomando medicação o dia inteiro.
Eu tomava remédio manhã, de tarde, na tardinha, assim, para anoitecer, de noite, na hora de dormir. Fazia tratamento no hospital dia, que é da minha cidade, ali no CAPS, né? Só não fui internada uma vez porque não tinha vaga no hospital psiquiátrico para eu ficar lá internada, sabe? Gente, é uma vida muito triste, muito sofrida, muito vazia. Eu já tive nesse lugar, sabe? Já tive nesse lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nada nesse mundo que vai preencher um vazio que é do papai e da mamãe. Não tem, não tem. Sabe? Não tem. E você pode... Tem pessoas que trabalham muito, tem pessoas que saem muito para as baladas, tem pessoas que bebem muito, outras usam muitas drogas, outras vão fumar muito, vão buscar muito alguma coisa. Tem pessoas que se entregam, praticam esporte demais. Nada contra quem pratica esporte, quem trabalha. Eu amo trabalhar, trabalho sábado, domingo, só que já tive o trabalho também como essa válvula de escape, como essa busca também desse preenchimento do vazio. Só que hoje eu equilibro isso, né? Hoje eu consigo me sentir merecedora de desfrutar da vida. Antes eu achava que eu só tinha que trabalhar, era uma máquina de trabalhar. Hoje eu sei, eu mereço descansar. Hoje eu não preciso buscar a minha mãe ou o meu pai nesses recursos, na comida como eu já busquei. Eu não nasci gordinha não, gente. Pelo contrário, eu era magra, sabe? Eu fui adquirindo obesidade depois da minha adolescência de 16, 17 anos, depois para isso. Ou seja, exatamente no momento em que eu não conseguia dar o lugar para minha mãe no coração, sabe? Então a gente acaba dando no corpo um lugar que é no coração para a mamãe, né? Então não tem outros recursos, né? Nem marido, nem relacionamento. Quantas vezes a gente entra em relacionamentos abusivos, relacionamentos de codependência, né? Eu atendo várias pessoas, gente, várias que aceitam coisas absurdas de marido, de namorado, sabe? E que na verdade está ali naquela relação porque não dá conta de sair. Sabe por quê? Porque está preso porque aquela relação ali, sem que a pessoa veja, está ocupando um lugar, está tentando preencher um lugar do papai ou da mamãe. Ou às vezes julgou tanto a relação da mamãe ou do papai que se meteu numa relação igualzinha a deles, sabe? Então, trabalhem suas questões com papai e mamãe. Isso é a base da vida, sabe? Você tem dificuldade com seus filhos? Tem? Tem dificuldade no maternar? Tem dificuldade de educar seus filhos? Tem dificuldade de colocar limites? Não estou falando de ser agressivo, de colocar limites. Você tem dificuldade de se entregar para ser mãe, para ser pai? Olha com seus pais. Porque se a gente tem dificuldade com os nossos pais, nós vamos ter dificuldade com os nossos filhos. A maioria dos problemas com os filhos, e eu posso arriscar dizer que é 100%. As nossas dificuldades com os nossos filhos, elas são reflexo da nossa dificuldade com os nossos pais. Quando a gente olha e resolve aqui com eles, aqui na frente se libera, se resolve também. E aí, sobre isso, eu já compartilhei muito com vocês, mas eu deixo para continuar compartilhando em outros encontros, né? As minhas questões com os meus filhos, o quanto que os meus filhos me mostram questões de mim com os meus pais, das histórias dos meus pais, dos meus avós, sabe? Porque é isso. As histórias vão se repetindo, até que alguém vem em algum momento, em alguma geração, para e olha e ressignifica toda essa história. Bom, é isso. Um beijo para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Fernanda falando que vai fazer oração do perdão. Nós estamos na jornada do perdão. Um beijo para vocês, gratidão profunda. Nos encontramos no Dedinho de Prosa. Eu vejo vocês, eu vejo e honro vocês. Estou esperando quem está vindo aí para o projeto Pai e Mãe, a Força para a Vida. Se eu tiver ficado sem responder alguém, me desculpem, me olha com amor, com carinho, porque eu não vi a pergunta de vocês. E façam a pergunta de novo, que eu vou responder com o maior prazer. Beijo, fui!